Bom dia, pessoal, tudo bom? Ontem a gente conversou via WhatsApp e eu percebi que existem algumas dúvidas ainda com relação ao conteúdo da disciplina e, posteriormente, como realizar a atividade. Primeiro, esse conteúdo a gente até já viu na sala de aula. Eu simplesmente estou fazendo um resumo para que a gente possa retomar com vocês as aulas. Ali eu estou tratando do programa de integração. De que se trata o programa de integração? É o processo pelo qual a empresa, antes de contratar um empregado, vai fazer com que ele conheça o ambiente cultural, profissional da organização. Então, no processo de recrutamento e seleção, eu já tenho que entender que é preciso passar algumas informações para aquele novo contratado, para que ele não fique perdido dentro da empresa. Então, a gente começa a montar esse programa. Em geral, a gente fala que esse programa ele começa antes da contratação. Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente dar uma noção para o funcionário de qual é a missão de empresa, qual a razão da existência dela, quais são os valores, a cultura dela? Então, antes de que eu contrate esse funcionário, eu preciso passar essas informações para ele. Em geral, hoje em dia, as pessoas acessam os sites das empresas antes delas fazerem uma entrevista, quando elas conhecem a empresa. Mas se eu não conheço a empresa, se não me foi dado o nome da empresa, eu não tenho noção nenhuma de que empresa é essa que está tentando me contratar, eu não vou saber, eu não tenho como acessar um site para ver essas informações. Então, aquele setor de recursos humanos que está me contratando precisa me passar essas informações. Então, eu vou contratar alguém, mas antes de contratar essa pessoa, eu vou passar para ela quais são a missão da empresa, os valores que ela tem, o que ela produz, se é um bem, se é um serviço. Então, antes do primeiro dia, eu passo essas informações, são informações mais a nível cultural da organização. Após isso, a gente começa a pensar em como passar as informações para aquele funcionário após o primeiro dia. Então, ele entra na organização, antes dele iniciar, eu passo o que funciona como cultura organizacional para ele, e daí ele inicia. No primeiro dia, quais são as informações úteis que eu preciso passar para ele? Lembrem que, muitas vezes, a gente entra numa empresa e eles passam tanta informação que metade a gente não vai usar. Então, para não perder tempo, a empresa precisa, por meio da sua área de recursos humanos, dos gestores de recursos humanos, verificar quais são as informações realmente necessárias para passar para aquele funcionário, para que ele possa exercer determinada função. Então, as senhas que ele vai precisar usar, se ele vai ter algum e-mail interno, é claro que ele vai ter. Se ele já pode fazer uso de um determinado computador, se ele vai inicialmente dividir o computador com alguém que vai estar ensinando para ele a função. Quais são as informações que realmente ele vai usar no dia a dia. Porque senão a gente acaba passando muita informação, o funcionário acaba não assimilando tudo e a gente perde tempo. Então, esse é o princípio que eu vou utilizar para o primeiro dia de trabalho. E depois, a gente vai também trabalhar com o processo de integração após o primeiro dia, que leva em consideração o quê? Não é porque o funcionário já está lá, já foi contratado, que eu vou deixá-lo à mercê do que tiver que acontecer. Eu vou estar continuamente visualizando o que está acontecendo. Então, é interessante que o Recursos Humanos, ele direcione alguém para poder fazer esse trabalho, de visualizar se aquele novo contratado está realmente engajado no trabalho, se ele está conseguindo lidar com a tecnologia da empresa, as redes internas, os e-mails, se ele está conseguindo trabalhar bem em equipe, naquele departamento onde ele está desempenhando a função dele. Então, é um processo contínuo. A integração, ela não para nem no primeiro dia e nem no início, quando a pessoa está entrando na organização e conhecendo a cultura dela. É um processo contínuo, um processo repetitivo, que vai fazer com que você tenha uma visão de que realmente aquele contratado era a melhor pessoa para aquela função. Tá? Então, após saber desses itens, né, antes do primeiro dia e pós-primeiro dia, vocês vão começar a pensar como gestores o que vocês fariam.
O que eu faria se chegasse um novo contratado na minha empresa para que ele conhecesse culturalmente essa empresa? O que eu faria no primeiro dia dele? Quais as informações que eu acredito que seriam úteis passar para ele? E de que forma eu avaliaria esse contratado ao longo da estadia dele dentro da empresa? Nos meses em que ele está aprendendo, está, na verdade, conseguindo ali se integrar naquela equipe, naquela função que ele está desempenhando. Então, vocês vão seguir um modelo que está ali, que vocês têm que ler, vão assistir um videozinho, que eu também disponibilizei o link, que mostra um programa de integração, o que é importante dentro do programa de integração, e vão montar, pensando como gestores, um mini programa de integração. Então, tem as lacunas ali no exercício, os espaços onde vocês têm que colocar a ideia de vocês, simplesmente vai lá, coloca a ideia, baseado nessas orientações que eu dei e na leitura que vocês fizerem, e também após assistirem ao vídeo que eu disponibilizei. Então é bem tranquilo, é uma atividade que não tem nenhum desafio grande. Eu acredito que ela é até fácil de fazer, porque vocês já ouviram bastante eu falar nas primeiras aulas da socialização, de como é importante que o ser humano ele precisa ser um ser sociável, e que dentro da organização, se eu não fizer um processo de socialização, eu vou fazer com que haja grandes problemas, porque a pessoa vai se sentir um peixe fora d'água. Então o programa de integração é importante para isso, para que ela sinta-se parte da organização, certo? Então eu espero ter ajudado. Se persistirem as dúvidas, eu estou aqui disponível para poder auxiliar vocês. Não tenham vergonha de fazer perguntas e nem de se colocar. Então, eu me disponibilizo a fazer os vídeos aí montando para ajudar vocês, tá certo? Então, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.